Capítulo 962, Totem de Pedra. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. A verdadeira essência é inutilizável. As sobrancelhas de Li Ming se ergueram. Ele sabia que o espírito do artefato havia selado seu Dantian, bloqueando a conexão entre a verdadeira essência e a alma de seu corpo espiritual. Isso o deixou perplexo. Ele simplesmente não tinha ideia de que nível de cultivo o espírito desse artefato alcançara. Era como se simplesmente precisasse acenar para fazer isso. Além disso, era hábil em todos os tipos de formações de matriz. Sem mencionar todo o resto, mas apenas os 9.999 artefatos santos que compunham o corpo principal do pavilhão de artefatos santos deixaram Li Ming calado. Embora ele fosse capaz de discernir um leve traço dos mistérios da grande formação da matriz, querer quebrá-la era impossível. Não posso usar a verdadeira essência, mas ainda posso usar minha força física. Esta rodada poderia examinar minha técnica de fortalecimento corporal. Li Ming tinha algumas dúvidas sobre isso. O clã da Fênix Ancestral não cultivou técnicas de fortalecimento corporal. Era mais correto dizer que, dentro das incontáveis seitas e clãs familiares do Reino dos Deuses, havia muito poucos que se incomodavam em treinar o fortalecimento corporal. As heranças foram quase perdidas por causa disso. Comparado ao caminho marcial do recolhimento de energia, havia simplesmente muitas falhas e problemas. Era necessário consumir uma enorme quantidade de recursos, e quanto mais se passava, mais difícil seria treinar. Sem dúvida, o cultivo duplo do corpo e da essência era mais formidável do que apenas seguir o caminho marcial do recolhimento de energia. Mas a premissa disso era que o caminho do fortalecimento corporal era capaz de seguir o caminho marcial do recolhimento de energia. Caso contrário, se um caminho ultrapassasse em muito o outro, ele enfraqueceria até que fosse eventualmente inútil. Quanto a cultivar apenas o caminho marcial do recolhimento de energia, se alguém pudesse treinar até o pico, seu poder também se tornaria insondável. Por exemplo, o Empírio Primordial dependia apenas do caminho marcial do recolhimento de energia para percorrer todo o reino dos deuses sem impedimentos. Para alguém cultivando o corpo e a essência, seria um grande problema tentar alcançar o nível de um Empírio. Por todo o reino dos deuses e pelas infinitas vidas que viveram aqui, quantas pessoas conseguiram se tornar Empírio? Nesta situação, Li Ming não achava que o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos realmente testaria sua técnica no caminho do fortalecimento corporal. Mas neste momento, na frente de Li Ming, apareceu uma grande multidão de vacas divinas com escamas vermelhas. Essas vacas divinas tinham 20 pés de altura e eram várias vezes maiores que a vaca comum. Se uma vaca média fosse deste tamanho, eles poderiam pesar até 10.000 jins. Mas essas vacas vermelhas e divinas tinham escamas espessas cobrindo todo o corpo. Elas eram pelo menos 10 vezes mais pesadas que uma vaca normal. Quando este grupo de vacas vermelhas divinas apareceu, eles começaram a correr loucamente em direção a Li Ming. Li Ming agarrou a alabarda sanguinária da grande desolação e calmamente parou, observando as vacas divinas de escamas vermelhas atacarem-no descontroladamente. O movimento da verdadeira essência em seu corpo estava bloqueado agora, então ele só podia confiar em sua força física. Esta era a primeira vez para Li Ming. Ha! As vacas divinas de escamas vermelhas emitiam rugidos aterrorizantes. Esses sons não pareciam vir de vacas, mas sim de tigres gigantes. Quando várias centenas de vacas divinas esmagaram seu caminho em direção a ele, seu ímpeto de carga atravessou o céu e fez o chão tremer. Embora essas vacas divinas fossem apenas simulações produzidas por uma formação de matriz, não havia diferenciação da realidade. Li Ming observou calmamente a primeira vaca divina em escamas vermelhas apressadamente avançar em direção a ele. Até agora, ele havia experimentado incontáveis campos de batalha e sua experiência de combate era rica e variada. Quando a vaca divina o alcançou, ele não vacilou. Em vez disso, ele deu um passo à frente, abrindo os 4 portões dos 8 portões internos escondidos ao mesmo tempo. Depois atacou com a alabarda sanguinária da grande desolação de 800.000 jins. A alabarda sanguinária desceu como uma montanha em colapso. Bang!
A vaca divina de 20 pés de altura, que pesava várias dezenas de milhares de jins e estava correndo em frente com uma velocidade aterradora, foi realmente transformada em carne pegajosa pela alabarda de Li Ming. Depois de obter os tesouros do Templo das Maravilhas, não faltavam a Li Ming materiais para o refino de pílulas. Enquanto praticava o do caminho marcial do recolhimento de energia, ele também não esqueceu de treinar o caminho do fortalecimento corporal. Havia uma grande disparidade entre o quarto e o quinto dos 8 portões internos escondidos. Comparado com a abertura dos primeiros 4 portões, a dificuldade de abrir o quinto portão subiu para outro nível. Depois que Li Ming derrotou Yang Yun, ele estava salvando sua força em preparação para abrir o quinto dos 8 portões internos escondidos. Embora ele não tenha conseguido fazer isso até agora, sua força já havia ultrapassado 2 milhões de jins e estava se aproximando de 3 milhões de jins. Se essa enorme força fosse usada para manejar a alabarda sanguinária da grande desolação de 800 mil jins e atacando com ela, o potencial destrutivo poderia ser imaginado. Os olhos de Li Ming brilharam como uma luz sanguinária. Usando apenas sua força física para derrotar uma vaca divina até a morte, desencadeou seu lado bestial e acendeu seu espírito de luta. Usar a força física de alguém para lutar era completamente diferente de lutar com o apoio da verdadeira essência. A segunda. Li Ming gritou e apontou a alabarda para a barriga de uma segunda vaca divina. Seu pé deu um passo para trás e o chão duro sob o pé dele se partiu. Ele abaixou a cintura e empurrou com ambas as mãos para cima, instantaneamente entrando em erupção com a força de 3 milhões de jins. Uma vaca divina de 100 mil jins foi enviada voando por Li Ming. E a terceira. Li Ming estava completamente imerso nessa batalha de sangue quente. A alabarda sanguinária da grande desolação nas mãos dele voou pelo ar. Aquela alabarda 800 mil jins combinada com a força de quase 3 milhões de jins de Li Ming era suficiente para separar uma vaca divina ao entrar em contato. A alabarda sanguinária da grande desolação não tinha flexibilidade para começar. Como Li Ming matava constantemente essas vacas divinas, a força que tremulava na haste da alabarda também era aterrorizante. Tudo isso foi completamente recebido por Li Ming. Se um artista marcial normal tivesse que resistir a essa terrível força-vibração, suas mãos já teriam sido abertas. Mas Li Ming foi capaz de confiar no poder regenerativo do portão da cura para suprimi-la com força. Embora sua vitalidade sanguínea tenha sido prejudicada, essa grande força também fez seu sangue transbordar com um furor brutal. 82, 83, 84, Li Ming matou o caminho através das vacas divinas. Sangue choveu do ar, molhando todo o seu corpo um vermelho carmesim brilhante. Ele era alguém que parecia ter saído de uma poça de sangue. O chão debaixo de seus pés estava molhado com a mistura de carne e sangue e a cada passo que ele fazia afundava no chão. 191. 192. Conforme Li Ming matou em seu caminho até o fim, esse massacre quase se tornou instintivo. Ele não precisava pensar em nada. Enquanto uma vaca divina de escamas vermelhas corria até ele, ele era capaz de responder instantaneamente e matá-la. Quando o espírito do artefato viu tudo isso acontecer, suspirou em louvor. Nunca imaginou que as realizações de Li Ming no caminho do fortalecimento corporal seriam tão grandes. Parecia que o caminho do fortalecimento corporal de Li Ming não foi deixado de lado pelo caminho marcial do recolhimento de energia. A criação de seu corpo espiritual através da destruição da vida foi temperada pelo caminho do fortalecimento corporal, permitindo que ambos os métodos se complementassem. Esta criança já abriu o quarto portão, o portão da dor, dos 8 portões internos escondidos. O portão da dor concentra-se na força ofensiva. Depois que o portal da dor é aberto, a força mortal de um artista marcial entrará em um período de crescimento explosivo, até atingir 10 vezes sua força original. Esta criança não deve ter nenhum problema em completar os 8 portões internos escondidos, mas se ele quiser entrar nas 9 estrelas do Palácio da O, isso será muito difícil. A segunda rodada de testes pode ser considerada como sendo completamente aprovado. O espírito do artefato murmurou para si mesmo. Neste ponto, já confirmou o potencial e talento de Li Ming.
Ele absolutamente tinha as qualificações para obter a lança-sangue da Fênix. Embora essas 2 rodadas de teste tenha confirmado que você tem as qualificações para obter um artefato santo de grau superior, eu ainda testarei você uma última vez. Vou testar sua vontade e percepção para as artes marciais. Isso pode ser considerado dando-lhe alguma boa sorte. Se você puder passar este teste final para me satisfazer, então eu não só vou presenteá-lo com a lança-sangue da Fênix, mas eu também darei um fragmento de energia e leis que o anterior mestre do Palácio Grito da Fênix deixou aqui na lança-sangue da Fênix, permitindo seu grau para chegar infinitamente perto de se tornar um artefato santo transcendental. Li Ming não tinha ideia de que o espírito do artefato estava fazendo esses planos. Continuou em pé nas planícies intermináveis, a mão segurando a alabarda sanguinária da grande desolação, preparado para continuar essa chacina de vida e morte. Neste momento, as incontáveis vacas divinas de escamas vermelhas que assolavam as planícies sem fronteiras pareciam receber algum tipo de chamado de convocação. Eles começaram a recuar como uma maré voltando ao mar. As várias centenas de cadáveres de vacas divinas vermelhas ao redor de Li Ming também desapareceram e nem um pouco de carne ou sangue foi deixado no chão. Li Ming respirou fundo. Ele sabia que tinha passado no segundo teste. Depois disso, haveria um terceiro. Enquanto ele estava pensando, o chão na frente dele tremeu de repente. Uma fissura se espalhou pela terra e com um som estrondoso, uma enorme placa de pedra subiu lentamente para o mundo. Isso é ponto. As pupilas de Li Ming se concentraram. Essa placa de pedra à sua frente tinha 10 pés de largura, 20 pés de altura e 5 pés de espessura. A superfície da placa de pedra estava coberta de fileiras densas de runas do fogo. Essas runas do fogo eram todas diferentes umas das outras e, de baixo para cima, havia uma mudança gradual nelas. No fundo, as runas do fogo eram pequenas, parecendo chamas pulsando. Mas à medida que subiam, as runas do fogo se transformavam em todos os tipos de linhas estranhas que se arrastavam sobre a placa de pedra como uma rede de videiras. Mais acima, essas runas do fogo formavam desenhos abstratos. Alguns desenhos pareciam olhos, alguns pareciam monstros e alguns pareciam raças antigas. Uma pedra do caos. Li Ming ficou surpreso, mas imediatamente sacudiu a cabeça. Quando ele estava na cidade secular da Fênix, ele teve a sorte de ver um pequeno pedaço de uma pedra do caos. Uma pedra do caos foi formada no começo do universo e se tornava um totem naturalmente formado a partir de caos, com os vestígios da fonte de energia do universo deixada na pedra do caos. Uma pedra do caos era algo apontado para a fonte do grande Dao. Se alguém pudesse entender completamente uma pedra do caos, eles seriam iluminados sobre os princípios da revolução para a fonte de energia do universo. Alguém poderia até se tornar a pessoa com a mais profunda compreensão das leis em todo o reino dos deuses, tornando-se uma existência no nível de um império. As runas em uma pedra do caos não eram tão suaves, mas um pouco ásperos. Essas eram runas formadas a partir de energia natural, com ambos os sulcos profundos e rasos. Eles eram diferentes dessa placa de pedra, com seus delicados e incontáveis traços diversos. Sem dúvida, esta placa de pedra provavelmente foi esculpida por algum dos anciões supremos ancestrais do clã de Fênix Ancestral. Era altamente possível que este ancião supremo fosse um patriarca do clã de Fênix Ancestral. Li Ming tinha uma compreensão aproximada de quão alto era o status que o patriarca tinha dentro do clã de Fênix Ancestral. A força da fada Fen alcançou um grau inimaginável, mas ela era apenas uma vice-mestre do Palácio Grito da Fênix. Acima de um vice-mestre do palácio estava um mestre do palácio e um mestre do palácio era um ancião do clã de Fênix Ancestral. Com 72 palácios do clã da Fênix Ancestral, isso significava que havia pelo menos 72 anciãos. Acima desses anciãos havia um patriarca. Um personagem no nível de um patriarca havia deixado para trás essa placa de pedra e também era pelo menos 20 vezes maior do que as pedras esculpidas na cidade secular da Fênix. O valor desta placa de pedra podia ser imaginado. O tratamento no reino dos deuses é realmente diferente.
Se um personagem no nível de um patriarca quiser inscrever sua compreensão das leis em uma placa de pedra, eles inevitavelmente terão que gastar uma enorme quantidade de esforço e tempo. Na cidade secular da Fênix, havia apenas 3 pequenos pedaços, cada um com a medida de um pé ao quadrado. Aqueles simplesmente não podem ser comparados a esta placa de pedra no pavilhão de artefatos santos. Parece que esta rodada de testes está examinando minha percepção. Quando o limite de um artista marcial crescia, a percepção tornou-se cada vez mais importante. Isso porque a percepção estava relacionada à compreensão de um artista marcial no Dao Celestial. Como Lin Ming estava pensando nisso, seu corpo de repente tremeu. Uma vasta vontade surgiu da placa de pedra, envolvendo para dentro. Como esta vontade marcial o cobriu, Lin Ming sentiu uma enorme opressão em seu mar espiritual. Quanto ao pequeno espírito de batalha em formato de lança em seu mar espiritual, começou a emitir gritos de excitação devido à pressão. Esta é a vontade deixada para trás na placa de pedra por um patriarca do clã da Fênix Ancestral. Lin Ming percebeu exatamente o que era essa vasta vontade, cheia de um grande vigor.